Como é que funciona um detector de metais? Boa pergunta, hein? Quem mandou essa pergunta foi o Anderson Santos. Adriano, você poderia nos explicar como funciona um detector de metal? Bora! Bom, o detector de metal ele funciona através de um princípio chamado indução eletromagnética. Esse texto aqui eu preciso ler, é impossível decorar isso aqui, então eu vou ler tudo. O funcionamento deste processo funciona com base em 4 etapas. A primeira seria uma transmissão de corrente elétrica. O detector possui uma bobina chamada de transmissora ou indutora, que gera um campo eletromagnético ao redor de si. Isso é feito através de uma passagem de corrente elétrica alternada através da bobina. Aí vamos para a segunda etapa, que é a indução eletromagnética. Quando o campo eletromagnético gerado pela bobina transmissora se aproxima de um objeto metálico, essas correntes elétricas, chamadas de correntes parasitas ou corrente de Foucault, são induzidas ao objeto metálico, isso devido à condutividade elétrica que há entre ambos, o que gera, então, um campo eletromagnético secundário ao redor do objeto, o que nos leva à terceira etapa. O detector de metais ele conta com uma segunda bobina, que é uma bobina chamada sensora, que tem a função de detectar o campo eletromagnético secundário, gerado pelo objeto metálico. Quando ele, então, capta um objeto metálico, secundário no caso, ela produz um sinal elétrico, o que nos leva à quarta etapa. Esse sinal elétrico é passado por um processamento, o que gera um alerta. O sinal elétrico gerado pela bobina receptora é processado por um circuito eletrônico dentro do detector de metais. Esse circuito amplifica e analisa o sinal para poder determinar então a presença de um metal e também a natureza do metal. Ou seja, são todas essas etapas que é um pouquinho complicado, por isso que eu não consegui decorar isso aqui, para poder então detectar a presença de um metal, seja na areia da praia ou mesmo na porta de um banco.